Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Boa noite, queridos telespectadores. Aqui estamos para mais um delicioso programa, né? Conhecimentos e Assuntos Relevantes. E o assunto desta noite é demasiado relevante. Vamos falar aqui sobre dependência química. Volto já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok? Voltamos para esse maravilhoso assunto. Você já pensou num detalhe? Você já ouviu falar em chá de fita? Você vai dizer, puxa, mas será que aquelas fitinhas que a gente usa no cabelo podemos fazer com ela um chá? E se podemos fazer esse chá, para que serve? Você pode dizer assim, puxa, se você for baiano, particularmente, né, soteropolitano, habitante lá de Salvador, você pode pensar naquela fitinha do Senhor do Bonfim, é delas que nós fazemos o chá? Não, é coisa muito séria. Vamos ao assunto, dependência química. Conosco está nesta noite, né, Dr. Francisco Veloso, é o único que eu conheço com doutorado em dependência química, já foi deputado estadual no estado do Rio, e o professor Evandro, ele aqui está também para falar. Ele é pós-graduado em dependência química, professor na área universitária, o Veloso também. E Veloso veio lá de Vitória, mais precisamente de Vila Velha, e o Evandro é daqui mesmo, da região, são meus amigos. Estamos aqui para falar de drogas, mas não para encorajar ninguém a usar droga. E também não vamos entrar aqui em questões de discussão, nem de polêmica. Como vocês sabem, nossas entrevistas são interativas e contributivas. Veloso, dependência química, o que é? Bom, dependência química, ela tem origem de várias coisas. Eu tenho, na minha experiência particular, eu era jogador do Clube Atlético Mineiro, eu só tinha o primário, né? E aos 19 anos eu fui expulso de lá porque me pegaram fumando um baseado de maconha, uma coisa pequenininha. Naquela época, maconha era crime mesmo. Hoje não é tanto assim, lamentavelmente. Mas a dependência química tem muito a ver com aquilo da substituição. Você tem, sua alma está vazia, seu coração está vazio, seu emocional está vazio, então você vai começar a usar drogas e aquilo vai falsamente preencher esses vazios. E na prática não está preenchendo, não. Dependência química é simplesmente isso, é um engano, é um engodo que as pessoas aplicam na gente e a gente também aprende a usar drogas, a usar dependência química, vamos dizer assim, legal e a chamada ilegal, né? Que alguém disse pra gente assim, vai preencher os vazios da sua alma, da sua vida. Não vai, não. Pelo contrário, amplia, é um engodo, não é mentira que contam pra gente. Pois bem, eu tentei entrar nas drogas, sabe, Veloso? Eu vi meu pai fumando e fazia aqueles bolos de fumaça muito bonito, e lá pelos meus 12 anos de idade eu resolvi fazer a mesma coisa. Peguei aquele cigarro Mirola, né? Caprichei um baseadão de fumo mesmo, comum, peguei uma caixa de fósforo, lá pro meio do mato, acendi aquele cigarro, enchi o peito de fumaça, tossi durante 15 dias. Foi a minha redenção. Nunca tem horror. Tentei. Porque o filho imita o pai, certo? Não tem imita o pai para conquistar a mãe. A filha imita a mãe para conquistar o pai. Agora, Evandro, causas sociais da dependência química, você conhece muitas? Algumas ou quase nada? O que acontece? Nós, quando pensamos em dependência química, nós percebemos que a dependência química é um conjunto, né? Um conjunto de legados, não só familiar como social. E aí na sociedade nós temos uma questão, né, que normalmente é a questão do coleguismo, da amizade, né, que você tá. E quando a gente pensa em droga social, pensamos que droga não é só droga. Droga é festa, droga é sexualidade, droga é domínio. Droga são várias coisas, vários conceitos, né, dentro de um contexto da sociedade. Então uma pessoa que está suscetível, vulnerável emocionalmente, quando ela entra dentro de um contexto social, esse contexto social amplia as competências de prazer, né? Só que é o que nosso amigo querido falou, que é um engodo, né? Você entra tentando resolver um problema e arruma um segundo, um terceiro. Então, a sociedade, a gente usa o termo ponto de ativa, né? É onde que nós somos ativados dentro desse contexto. Então, o que a gente precisa entender é que a sociedade, ela nos ajuda a entrar, mas ela mesma também pode nos ajudar a sair desse contexto. Pode. E ela ajuda a sair na medida que as organizações sociais, né, bem intencionadas, sérias, moralmente conduzidas, se colocam à disposição para tal. Porque a sociedade, na sua dinâmica comercial, ela não ajuda, não. Ela só coopera para afundar o indivíduo. E, naturalmente, as pessoas gananciosas como são, pensando em dinheiro, ora elas cooperam para afundar o indivíduo
por causa do lucro, ora deixa de ajudar para não gastar. Verdade. Para não gastar, certo? As famílias, às vezes, deixam de cooperar para que o seu filho, seu parente ou alguém próximo seja submetido a um tratamento, porque que pena, não vou gastar meu dinheiro, meu santo dinheirinho nessa situação. A família do dependente químico, Veloso, ela é uma coisa complicada ou é como todas as outras? Muito complicado. A família do dependente químico, ela é codependente e eu costumo dizer o seguinte, que o rio, aqui, nós temos um rio aqui bem pertinho, né? O rio, ele só existe porque tem margem, né? Se você tirar a margem do rio, as águas vão embora, elas desaparecem. A família tem que colocar margem na família, margem na vida do filho, não é dar tudo. Eu tenho pacientes, doutor Heitor, que os pais deram moto para o filho de 14 anos, deram tudo, facilitou tudo, e de repente hoje não consegue dizer não mais para os filhos. E aí agora o filho também está usando drogas, de repente chega perto de mim e me oferece tipo 100 mil reais se eu curar o meu filho, se eu tirar o meu filho das drogas. Aí eu não aceito 100 mil reais, eu não estou aqui para ganhar dinheiro simplesmente. Mas né? se for 150, a gente já pensa, né? Não. Aí a gente faz, porque tem gente que não pode pagar também nada. Não pode nada. A maioria dos meus pacientes não pode pagar, o cara perdeu tudo. É porque perde tudo. Perde mesmo, tudo, né? perde tudo. A família também perde tudo, gasta dinheiro com hospitais psiquiátricos caríssimos, diária de R$ 1.500. Você imagina só isso. Então a família, ela torna-se codependente e eu só aceito tratar do dependente químico se a família participar. Porque a família fica doente. Eu costumo dizer o seguinte, que pai e mãe são os alicerces, filhos são paredes. Não adianta eu cuidar das paredes se o alicerce não está legal. Então vamos começar desde lá de baixo. Cuidar de tudo, reconstruir tudo. Aí sim. Isso é a família do codependente. Não quer dizer que o pai usa droga, muito embora, há pouco tempo atrás, um pai levou o filho lá para mim, que estava fumando maconha, um filho de 14 anos, e o filho, na frente de todo mundo, disse assim, do pai e da mãe, pois é, doutor Veloso, você vai lá em casa, então é o seguinte, eu fumo maconha, mas abre a geladeira do meu pai, tá cheio de cerveja. Ele bebe cerveja todo dia. Eu fumo maconha, ele bebe cerveja. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Eu nem olhei pro pai. Depois eu falei assim, eu quero passar curso em particular. Hoje, quer dizer, tem um ano isso. O pai e o filho são amigos e o pai parou de tomar cerveja. Então, você quer recuperar seu filho? Dê exemplo, porque o seu filho vai ouvir mais aquilo que ele vê. Certo. Na nossa cidade, você conhece a pessoa e a família, nós conhecemos, o Evandro também com certeza conhece. Há um caso de uma família que acabou praticamente, porque o pai dava tudo ao filho e sabia que ele usava drogas e um dia, diante de uma promessa do filho, ele simplesmente presenteou com uma moto e pouco tempo depois, meses, aliás, semanas depois, esse rapaz com moto e tudo se abraçou com uma árvore. Hoje ele é um deficiente físico, né? O pai morreu, ou seja, uma desgraça geral na família por causa exatamente dessa codependência. E há essa proteção. Pais, sim, às vezes mãe. Para filho, as mães são mais protetoras em perniciosidade contra esses filhos. Porque dão dinheiro, pegam dinheiro emprestado, entram em cheque especial, tudo para sustentar a droga do filho. Isso é loucura, não é isso mesmo que acontece. E muito mais, a família contribui. E é a primeira a sofrer as consequências, porque ele leva tudo. Doutor, então deixa eu te contar uma coisa rapidamente aqui. Uma mãe me procurou com um filho de 15 anos. O filho fala para a mãe assim, olha mãe, eu estou devendo R$4.600 lá na boca do fumo e eles querem receber isso, senão vai matar a senhora, eu e meu pai. A mãe foi lá negociar com os traficantes, a mãe da sociedade lá do Espírito Santo. Chegou lá, falou assim, eu não posso pegar R$4.600 da minha conta, o marido é rico, muito rico, porque meu marido não vai aceitar. E eu não quero que meu marido descubra que o meu filho está usando droga, olha só. Aí ela se ofereceu para dividir aquilo em 4 vezes, os traficantes disseram não. E não. Quando ela estava indo embora, como ela era uma mulher muito bonita, os traficantes falaram assim, se a senhora fizer sexo com a gente aqui agora, usaram outra expressão, né? Eu estou falando a palavra sexo. A gente perdoa a dívida do seu filho. Ela aceitou. Com os 3 caras. Abusaram dela de todas as maneiras que você possa imaginar. Quando acabou tudo, urinaram nela. Ela teve que tomar banho, voltar para casa e pagou a conta do filho. Dias depois eu descobri que era mentira do filho. Ele não devia nada. Ele queria ter um dinheiro guardado lá na boca do fundo para poder ir pegando aos poucos, sabe? E essa mãe agora tornou-se uma mulher frígida, o casamento acabou, os pais dela abandonaram ela, os pais dele também, as amigas desapareceram e ela está sozinha, e olhando para aquele filho, e ela ainda não sabe que o filho mentiu para ela.
Quer dizer, isso é uma codependência doentia. A droga mata em todos os sentidos, cara. É uma desgraça. A droga promove uma desgraça na família, apodrece a sociedade e mesmo assim a gente vê organismos sociais, imprensa, sobretudo televisada, né? Mais do que a escrita, muito mais. Porque a escrita já acabou. Televisada, rádios, pessoas que defendem drogas, dizendo que não existe nenhum problema. Destrói tudo, destrói a família, acaba com o indivíduo. Eu vi alguma coisa há poucos dias de um rapaz dizendo que quando foi convidado para usar drogas, disseram todas as coisas boas. É um barato, você vai vestir muito bem, vai vestir um super-homem, etc. Mas esqueceram de dizer para mim que eu acabaria na sarjeta, acabaria mendigo, acabaria doente, acabaria me prostituindo, acabaria virando um traste, um pária da sociedade. Não me contaram isso. Realmente, não contaram isso. Mas é o que ela faz. Agora, hoje não se faz mais, quando eu digo se faz, esse se aí é uma partícula passivadora, não que nós façamos. Não se faz mais propaganda de álcool e fumo em televisão. Mas adianta? Não precisa mais. As pessoas, no dia a dia dos relacionamentos, das festinhas, você aciona o telefone, um WhatsApp, está cheio de festinhas com álcool para lá, álcool para cá. Você assiste uma novela, lá está. As pessoas não aparece a propaganda da bebida, mas aparece as pessoas bebendo. E isso tudo enaltece. As pessoas são bem-sucedidas. A né? imagem fala. A imagem ela induz. fala. A imagem fala. Né? Ou seja, o exemplo, a imagem é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Estamos nos aproximando do final desse bloco e temos muitas coisas boas e interessantes para considerar e tratar. Fique sabendo, você tem amigos? Cuidado! É muito mais fácil os seus amigos levarem você para o buraco das drogas e há um buraco depois que fica a mais ou menos 7 palmos abaixo do solo. É para lá que você vai, para a infelicidade eterna, depois de ter amargado todas as agruras neste tempo. Cuidado, hein? Cuidado! Pense bem. Quando chegar alguém com uma palavra dura para você sobre as drogas, aceite essa palavra dura. Quando alguém chegar falando de religião para você, não estou dizendo essa ou aquela, falando que há um poder que pode lhe ajudar, acredite, porque a sua vida está nas suas mãos. Você pode sim fazer alguma coisa. E o que você pode fazer, meu amigo, minha amiga, é fugir das drogas enquanto você tem pernas. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos falando sobre drogas e agora vamos especificamente falar nas ditacujas. Fumo e álcool. Uma mais do que a outra, outra mais do que uma. Porta de entrada das drogas. Veloso. Não, álcool e fumo são drogas. Né? Eu tenho um desenho de um cigarro, quando fizeram a necrópsia, o cigarro tem 465 tóxicos. Quer dizer, não é uma coisa simples. Né? E o cigarro, por ser uma coisa que é lavada a boca, que é um dos sensos de prazeres, leva também a dependência psíquica. Eu tenho um paciente que parou de fumar. Ele parou de fumar, mas ele compra cigarro, uma cigarro todo dia. Ele bota o cigarro na boca e não acende. Porque ele está dependendo daquela coisa na boca dele. Ele não acende. Mas ele parou de fumar o cigarro. Então, o cigarro, o álcool, eu chamo de perda de virgindade moral. Se você já fuma cigarro e bebe cachaça, bebe álcool de alguma maneira, você perdeu o direito de dizer não para as outras drogas. Lamentavelmente, essa é a verdade que a gente tem que esfregar na sua cara. Certo. Então, essa questão do cigarro, do álcool, é algo muito forte, porque a sociedade coopera bastante com isso, né? E é de certa forma, inocente. As drogas são socialmente, fumar socialmente, beber socialmente. Na época que eu estava na Força Aérea, um colega que fumava, e eu disse, mas fulano, por que você fuma? Ah, sabe como é que é? Porque a gente está com a namorada, a gente puxa o cigarro, aí, bota na boca, etc. Peraí, eu não preciso disso. Eu só preciso de umas poucas palavras para conquistar alguém. E eu conquistei que é minha esposa hoje, só com um olhar. Mas também meu olhar é uma beleza, né? Conquistei com o olhar. Conquistei com o olhar. Estou casado já há 52 anos de idade. Se assusta, não. Estou casado há 52 anos com a mesma mulher. Isso aqui é firmeza, certo? E a maconha, ela é inocente maconha, hein, Evandro? É o que a gente fala quando percebe, né? A maconha
é quase uma religião, né? Literalmente, né? Você vai ver a maconha, ela desenvolve a grande questão dela, né, é justamente isso. Por causa dos danos aparentemente demorarem a aparecer, pessoas que usam, né, a maconha, e você percebe que faz uma troca, e ela parece ser muito inocente, porque a gente pega duas coisas, dois contrastes. Você pega a bebida, o álcool, né, que a gente está falando, e também pega o crack. Se você vê a televisão ainda faz a propaganda do álcool, no sentido cerveja. Aí você vê as pessoas rindo, você vê a propaganda, a menina verão fazendo propaganda, então você vê todo mundo, né, vai verão, vem verão, vai verão, vem verão, e depois verão novamente. Então o que acontece? Verão estrada. Mostra aí você vai ver associado, por exemplo, os nossos jogadores, o próprio Neymar, o próprio, né, Messi na Heineken, na Budweiser, e vai colocando isso daí pra gente. E o que acontece? Você vai ver em contraste a Cracolândia. Você vê o crack mostrando a degradação do ser humano, e você vê o álcool mostrando as pessoas felizes. Mas se você der uma olhada, você vai ver a maconha. A maconha não aparece na televisão porque não é legalizada. Mas uma coisa, você vai ver os contrastes, que é o seguinte: estão dizendo que o álcool é mais simples do que o crack é devastador, mas quem mais mata no mundo é o álcool, entendeu? E ele é patrocinado ainda e permitido pelo próprio governo. Se a gente perceber isso, e quando a gente vai pensar... Gera milhões de empregos. Sim, milhões de empregos, impostos. Isso aí. Quando a gente vai ver, por exemplo, o lance da maconha, você percebe o seguinte: por que ela parece tão inocente? Porque demora a acontecer essa degradação humana. E nessa filosofia, né, não vi ninguém morrer por isso e tal, então acredita-se que se pode fazer, mas se você vê os problemas mentais, os transtornos emocionais, a depressão causada pelo uso abusivo dela, você vai perceber que ela é tão letal quanto as outras. Só que parece ser silencioso, porque é uma droga depressora. Você não vê alguém que fuma maconha normalmente brigando, agredindo pessoas, ao contrário. Então a filosofia, né, a pessoa é elocubra, mais pensativa, mais tal. E aí o que acontece com isso? Cresce nisso que até acalma. Não, eu fumo para dormir, tá entendendo? Mas você não sabe qual o sono, quanto isso vai gastar, né? Então a gente precisa repensar o conceito de droga de ser, entendeu? Você pega, por exemplo, a própria maconha e outras substâncias. A diferença de tudo isso, às vezes a gente percebe que é o nosso uso. É a maneira com que a gente usa as coisas. Então você percebe o álcool, que faz muito bem dentro do tanque do carro. Do carro, né? beleza. É uma beleza, se você percebe. Mas só que nós transformamos isso daí em droga. Você pega a maconha, por exemplo, como remédio, é um dos poderosos anticonvulsionantes que nós temos. Certo. Pena que nós a transformamos em droga. Então o princípio ativo, a tetrohidrocannabinol, ela poderia muito bem servir como remédio, mas infelizmente foi propagado como droga. Entendeu? E o que acontece? O maior tipo de uso é a droga. Aí, consequentemente, nós temos o problema social. Evandro, uma coisa interessante, Veloso também, a televisão mostra as propagandas de cerveja, mulheres bonitas, porque ninguém leva bagulho para lá, certo? Gente bem-sucedida, chega com um carrão, etc. Mas as TVs não fazem grandes reportagens, deveriam ser obrigadas a fazer, mostrando que é uma Cracolândia, mostrando o estado deteriorado das pessoas que ali se encontram. Passar um dia, acho que toda a TV, deveria valer no Brasil, é difícil mexer com isso, porque lá no Congresso também está o pessoal ligado a um e a outro lado, não vai legislar contra seus interesses. Mas ter pelo menos uma vez por mês um programa, durante um dia, um programa específico em horário nobre, mostrando que é uma Cracolândia por dentro. Como estão as pessoas que vivem lá, como é que aquilo lá é uma podridão, é um gueto de sujeira, é uma fedentia. As pessoas lá viram verdadeiros estrumes. E estrumes ali. Uma coisa, doutor, que não há interesse público de mostrar a degradação de uma cidade, né? A questão, por exemplo, política, ele não tem função de mostrar isso. Vai mostrar isso para quê? Para mostrar o seu desserviço? Então a gente precisa, você vai mostrar ponto turístico, essas coisas todas. Só que é uma necessidade, é uma realidade social que precisa ser encarada, né? Como o nosso querido trabalha há mais de 50 anos na área. Então o que acontece? E eu sou testemunha disso, do trabalho dele. Já internei na clínica dele pessoas. Sim, eu também. Né? Há 24 anos atrás, levei um amigo nosso que hoje está recuperado, socialmente abençoando vida, cuidando de pessoas, né? Então a gente percebe justamente isso. Não há um interesse de mostrar. Ao contrário, né? Você percebe uma coisa da bebida, por exemplo. A bebida, se você plantou o
o governo ganha imposto. Botou no caminhão? Imposto. imposto. Ele vai, chega na Ambev, ele ganha imposto. Botou o rótulo? Ganha imposto. Chegou, voltou para a loja, saiu no caminhão? Vai, imposto. Chegou na distribuidora? Imposto. A pessoa bebeu? Paga imposto. Vai tomar remédio depois? Imposto. Caixão? Imposto. Se nós percebemos, há uma armadilha armada, desde o mato, eu vou usar esse termo, até a morte. Até o mato nós novo, pagamos impostos para nos entorpecer. E se você tiver um problema, se você tiver um acidente, você vai ganhar, por exemplo, o DPVAT, seguro DPVAT. Mas nós acabamos patrocinando. Então há um interesse de colocar a bebida como alguma coisa que socialmente traz alegria, mas não mostra as tristezas, não mostra as famílias destruídas. Agora, uma coisa que a gente tem que dizer, tem tempo? Tem, vai lá. Tem uma coisa que a gente tem que dizer, é o seguinte, não existe droga leve. Não. Não existe droga leve, porque a sociedade, a televisão, a grande mídia tem minimiza essa... aí. O problema é o seguinte, a maconha mata você o mês que vem, o crack te mata amanhã. Você quer morrer quando? É uma questão de... Entende? E a maconha, pô, o maconheiro tem problemas seríssimos. Por isso nós estamos falando nesse programa sobre esse assunto, porque ele é sério. Eu convido você, meu amigo, meu chefe de família, minha dona de casa, minha amiga, querido telespectador, telespectadora, a que se movimente. Nós precisamos nos movimentar, não podemos só reclamar. Não adianta reclamar, ficar reclamando, discurso não resolve. Temos que fazer alguma coisa. Uma vez eu abri um curso na instituição da qual eu era presidente, fundador, na época era diretor, depois me tornei reitor, estou desligado, vendi a instituição. Eu abri um curso de pós-graduação Lato Sensu em Dependência Química, Prevenção e Tratamento. E o meu objetivo era espalhar esse curso pelo Brasil inteiro. Para quê? Para preparar gente para cuidar, para tratar. Não apareceram alunos, sabe por quê? Porque esse curso não dá dinheiro, dá trabalho, dá aborrecimento. Bem feito! Para as pessoas que não quiserem estudar, leva o seu filho para o túmulo e coloca lá um ramo de maconha em cima da cova que vai homenagear a situação. Veloso, o crack é problemático demais, como dizem, ou é bobagemzinha? Ele mata amanhã, isso não é nada, não? Não, o crack não existe. Vamos lá. O crack não existe. Não, O que existe é cocaína fumada. Fumada. A cocaína pode ser cheirada, aplicada na veia, usada como supositório, misturada na bebida alcoólica, ou então queimado na pedra, que é o crack, ou na pedra chamada ox, que é o crack com querosene ou gasolina. A diferença é que quando você fuma o crack, aquela imediatamente vai para o pulmão. Já outras drogas demoram um pouco mais para fazer o efeito. Então, o sucesso do crack no Brasil e no mundo é a rapidez da resposta que dá. Sabe? É cocaína fumada. Em 3 segundos sai da narina e chega no cérebro. Aquela coisa assim eu já vi pessoas fazerem isso. Agora, eu vou muito na Cracolândia, sabe? Eu vou muito na Cracolândia. Eu tenho uma história com a Cracolândia muito grande. Eu vejo lá, às vezes, Evandro, que o cara não tem pedra, eles estão tomando álcool, aquele álcool de limpeza. Porque o álcool no organismo ele tem quase que o mesmo resultado do que o crack. Olha só. Até porque o nosso corpo ele é alcoofílico, né? Entende? Então, o crack é cocaína. Crack, cocaína fumada. É uma desgraça. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, o Mário Cova era governador do Rio, lá em São Paulo, eu estive com ele, e eu falei com ele assim, governador, se vocês não tomarem nenhuma atitude, isso aí um dia vocês não vão conseguir tirar esse pessoal da rua, não. Foi profecia, não, Heitor. Hoje, a Prefeitura e o Estado de São Paulo não tiram mesmo o pessoal da rua. É um Estado dentro do Estado. Certo. Comecei falando nesse programa sobre um negócio chamado chá de fita. Vocês podem dizer, chá de fita? É meio estranho hoje, porque hoje praticamente não existe fita de vídeo por aí. Beberam todas, né? Mas a fita de vídeo que era usada, hoje não se usa mais, né? Esse equipamento, ela é violentamente forte como droga. Chá de fita, eles cozinham, eles fervem a fita, ferviam, porque já acabaram com todas, né? Ferviam, bebiam aquilo ali. Sabe qual é a droga? Cromo. Cromo. É uma droga de efeito violentíssimo, forte, alucinógena de primeira categoria. E há um detalhe, quem tomava, quem tomou e quem toma ainda, vem a tomar o chá de fita, tem a garantia de que vai desenvolver uma doencinha que eu chamo de doença do analfabeto, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, né, que possuem a patologia, como doença, enfim, leucemia, leu mal, se ferrou, né? Leucemia, que é literalmente câncer nos glóbulos, no sangue.
desenvolve a leucemia, o tal do chá de fita. As pessoas sabiam disso, as famílias sabiam disso e continuavam usando, e usaram, acabaram praticamente. Ou seja, as pessoas não têm limites, nem se preocupam, isso vai matar. Não se preocupam. As pessoas acham que não vão morrer. Veem os outros se acabando, veem as famílias sendo destruídas, veem isso tudo e simplesmente não dão a mínima e continuam nesse caminho, certo? Continuam nesse caminho achando que coisa ruim só acontece com os outros. Mas olha, coisa ruim acontece com a família da gente também. Se você tem alguém na sua família começando a usar droga ou já usando drogas, procure tratamento urgentemente. Veloso, por exemplo, trabalha em consultório, em ambulatório, atende em clínicas. O Evandro também fez isso e faz isso. Continuam gravando, continuam produzindo para o bem dos nossos filhos, para o bem da sociedade. Muito obrigado, voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos falando sobre drogas, suas sequelas, suas consequências, suas desgraças, sobre o que faz da família, sobre o que faz nas pessoas. Pois bem, há um capítulo na CID-10, a gente fala porque é Classificação Internacional de Doenças e Sintomas, etc. Antigamente era OPO, que era o código, mudou para classificação. Na CID-10, que é essa classificação que globaliza todas as patologias, todas as doenças do mundo, do qual o Brasil é signatário, é chamado transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas. E a relação é bastante grande, de transtornos mentais produzidos pelo uso de substâncias psicoativas, ou seja, de drogas, né? O que são isso? Todas as drogas, começando pelo álcool, produzem transtornos mentais. O próprio relax, o próprio bem-estar que inicialmente ela produz, já é um transtorno mental, porque aquele bem-estar não é fruto de um equilíbrio, não é fruto de uma homeostase naquele organismo, não é não. Aquele bem-estar já é fruto de uma presença de uma toxina específica que relaxou determinado segmento do cérebro, certos neurônicos como tais, e parecem ser bem-sucedidos. Medicamentos que nós usamos, receitados legalmente, mas que são drogas também, fazem esse mesmo efeito. Tem pessoas que não dormem se não tomarem certo medicamento. São adictas, elas são dependentes. Ainda que essa droga não seja usada para o mal, no sentido trivial, no sentido que estamos colocando como destruidora da sociedade, vai fazer sim, aliás, já está fazendo mal para essa pessoa que é dependente dessa droga para dormir, né? Para ficar alegre, né? Elvis Presley morreu. Ele não era um usuário de cocaína, de crack, dessas coisas, etc. Mas ele usava medicamentos para dormir, para acordar, para rir, para chorar, para cantar, para emocionar, para se emocionar, e aí o coração não aguentou, ele morreu. Morreu assentado num trono de ouro, eu sei disso, que era um vaso, mas morreu por causa das drogas. E ele não era um viciado, não era um homem de cracolândia, diríamos assim, de rua. Mas ele era um viciado. Aliás, no passado era eu e ele, nós somos contemporâneos. Aliás, eu me lembro uma vez que ele não conseguiu comprar o remédio na farmácia, ele comprou a farmácia. Comprou a farmácia. Foi sim. Foi bem. Mas eu e ele éramos contemporâneos, né? Sim. Batendo ali, eu muito mais bonito do que ele ficou muito mais famoso do que eu, ganhou muito mais dinheiro, mas morreu, coitado. Eu estou vivo aqui, ele é muito vivo. Pois bem, então, esses transtornos mentais produzidos por drogas são coisas muito sérias. E os sintomas deles são sintomas iguais às das patologias mentais conhecidas. Eu vou começar citando a esquizofrenia. A esquizofrenia é o transtorno mental mais comum. 1% da humanidade é esquizofrênica. Pode ser esquizofrenia simples, pode ser hebefrênica, pode ser catatônica, pode ser indiferenciada, tem vários tipos, né? Pois bem, vários tipos de esquizofrenia. Mas, em princípio, todas elas têm alucinações. Sim. Tá? Todas elas têm alucinações. E as drogas produzem alucinações. Sim. E nessas alucinações, muitas delas são agradáveis, muitas delas enaltecem o indivíduo. Eles veem coisas bonitas, etc., mas em certo nível, em certa profundidade do uso dessas drogas, elas também ameaçam, assustam, desesperam, fazem o indivíduo pular de uma ponte, né? Tentando se libertar daquele assombro, daquele desespero.
Esquizofrenia, você tem recebido pacientes lá, usuários de drogas com sintomas de esquizofrenia? Todo usuário de droga passa a ser esquizofrênico. Como transtorno mental orgânico. Sim, porque ele é esquizo. Aliás, alguém disse, quando eu estudei na Universidade de Jerusalém, que esquizo vem do grego, deu a origem à palavra do esquisito. Tudo aquilo, esquizo. Então, o cara que usa droga, que bebe álcool, quando eu falo a droga, eu estou me referindo às legais e às ilegais. Ele passa a ser esquizofrênico. E a família, por dores emocionais, porque o esquizofrênico, o negócio dele é emocional, é de dentro para fora, aquela coisa toda, passa a ser esquizofrênico. E isso leva um tempo para tirar. E vou dizer uma coisa para você, algumas pessoas vão morrer esquizofrênico. Não tem remédio que cure. Sabe? E, às vezes você nem sabia que era, por causa do problema que ele passa a viver com o filho ou com ele mesmo por causa do uso da droga, ele vai morrer assim. Ela pode desencadear, independendo dela em si produzir os sintomas e todo o quadro devastador, ela pode também acordar uma esquizofrenia que estava lá, que bem poderia não vir à tona. Há pouco tempo atrás, lá na TV Globo, lá do Espírito Santo, na TV Gazeta, eu falei no Bom Dia Espírito Santo, que de cada 10 caras que eu trato, eu perco 5, eles morrem. Eu recupero 5. Desses 5 que eu recupero, 2 ficam voltando nas drogas. Mas todos eles têm problema de esquizofrenia. Adquirida por causa do problema das drogas. Porque os neurônios foram destruídos, eles não têm muitas conexões. Não são chamados normais, vamos dizer assim. Eu quero dizer para vocês, com muita alegria, que eu usei cocaína na veia quando eu era atleta do Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte, fumei maconha, mas a sorte minha é que eu tinha que treinar de manhã, de tarde, eu tinha que tomar café da manhã, almoço, janta, treinar, fazer exercício físico, e isso fez com que a endorfina me fazia parecer que eu sou um cara normal. Eu não parecia um cara normal? Parece. Eu não parecia um cara normal? Não é bonito. Não parece tanto assim, não né? parece. Você que está me vendo aí. Porque, por ser atleta, o esporte ajuda muito também na recuperação. O que eu faço com os meus dependentes lá, o meu pessoal, é que eles façam exercício físico por causa da endorfina. A pergunta que eu vou dirigir, a oportunidade que eu vou abrir agora para o nosso colega Evandro, vai me levar a iniciar um papo logo depois. O transtorno de humor, depressão. Depressão é comum em droga? O que acontece a depressão é o seguinte, nós procuramos o prazer, né? A droga, ela tem esse fator. Eu costumo separar em droga na vida e droga de vida, né? A droga na vida é consequência da droga de vida. Que normalmente a pessoa vai procurar nessa questão de algum buraco, de algum vazio, procurar a substância para poder tampar isso. Então é interessante pensar que a mesma maneira que a droga te dá um up, a droga ela também te joga para baixo. Você pega, por exemplo, o nosso querido estava citando sobre, né, o crack leva de 0 a 3 segundos, a 45 segundos para botar você no auge. Mas ele dura cerca de 5 minutos, 6, 10 minutos, e depois ele faz assim, ó, ele tem uma baixa emocional muito grande. Por que o crack degrada muitas pessoas? Por causa de esquerar, de repetidas vezes fazendo. O álcool, já você toma o álcool, ele leva de 0 a 15, 0 a 30 minutos para você conseguir se levantar. Mas ele vai levando de 2 a 3 horas também para descer. Então, o que acontece? Essa alta produz muita euforia, mas a baixa da droga, então a associação do organismo, da mente do indivíduo está procurando prazer, e aí o que acontece? Necessariamente ela entra numa depressão biológica e, consequentemente, também emocional. Então, a associação droga e depressão é muito forte, porque não é só uma resposta emocional, é uma resposta biológica. A gente recebe no organismo, e aí esse organismo ele faz o quê? Ele acultura isso, ele assimila, se torna resistente a isso. Bom, a depressão é porta aberta para o suicídio. Você já viu alguma coisa, suicídio por causa de droga? Com certeza, infelizmente muitos. E para a gente isso é terrível. Uma vez estava... Suicídio como um ato, né? Porque enquanto ele está usando droga, ele está se matando. Está se matando. É isso aí. Nós estávamos trabalhando na cidade de Minas, né? E de repente a gente estava passando na ponte, e uma das pessoas que é dependente químico da região, ele estava passando assim, na beiradinha da ponte. E a gente passando, vindo de carro, e tinha pessoas próximas dele. Ele falou que ia se jogar, e as pessoas não acreditaram. Então ele pegou e se jogou, e a pessoa tentou pegar, e infelizmente não pegou. E a gente encontrou ele depois, né, o bombeiro, na verdade, né, encontrou ele 8 horas depois, morto. E ele suicidou pulando da ponte. E ele não tinha acreditado que ele ia fazer isso. Veloso, você tem uma experiência sobre essa possibilidade do suicídio, não tem?
Ah, eu? É. É assim, quando eu vi, aos 19 para 20 anos, que eu fui expulso do Atlético Mineiro, expulso de casa, deserdado, que eu fui morar na favela, eu perdi namorado, perdi tudo, eu resolvi suicidar numa terça-feira, 6 horas da tarde, na hora da Ave Maria, porque eu achava que se eu morresse na hora da Ave Maria, eu iria para o céu. Naquela época, minha família tentou me internar no Pindel em Belo Horizonte, que não me aceitou. Eu costumo dizer que eu era tão ruim que nem o Pindel me quis. Mas aí eles me deram um monte de remédio e eu resolvi tomar todos os remédios de uma vez só. Mas na véspera, alguém me convidou para ir na Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte, e após o culto eu teria uma Coca-Cola sanduíche. Eu fui por causa da Coca-Cola sanduíche. Não fui por causa de igreja, pastor, Bíblia, nada disso. Eu fui. Mas quando eu chego lá, o pastor prega uma mensagem sensacional que mudou minha vida. Eu entrei assim na igreja arrasada e saí de lá assim. Eu até hoje não lembro da Coca-Cola e do sanduíche. Mas deve ter tomado. E na prática é o seguinte, tá na cara que eu não suicidei. Aí Deus entrou na minha vida e mudou, cara. Hoje, se eu sou doutor, eu devo tudo isso a Deus, aos meus amigos, meus colegas e o pessoal da igreja que me deu o maior apoio. Investiu em mim em todos os sentidos. Pois bem, vejam só o caminho de ida e uma possibilidade de caminho de volta. Há sim possibilidades de recuperação, há sim possibilidades de salvação. E eu sou entusiasta da vida, eu sou entusiasmado pela vida, entusiasmado por coisas boas. É por isso que nós sustentamos este programa na esperança de que aqui coisas interessantes, coisas realmente que seja relevante para a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus afilhados, dos seus amigos e até dos seus inimigos, né? Mas que sejam boas para eles. Nesse contexto de patologias neuromentais, nós temos as síndromes, né? A síndrome de dependência, síndrome de abstinência. Isso. Né? A gente pensa que é só a dependência, só a droga para lá, levando o indivíduo que arrasa com ele, mas também quando ele entra em abstinência é uma desgraça, Veloso. Você, não é, lá no Projeto Amor que você dirigiu durante tantos tempos, você via isso lá? Poxa, demais. E alguns casos lá, você fazia até confusão. Você achava que o cara estava até endemoniado, porque a cada das manifestações físicas, aquela coisa toda. Existe isso, e é assim mesmo. Ué. Eu estou com um caso agora lá em Vila Velha, do empresário lá, que está nessa situação. Ele está gastando uma média de R$15.000 mês de cocaína. O empresário, R$15.000 mês de cocaína. E ele agora está entrando numa depressão tal, uma coisa tal, que ele está vendo coisas. Doutor, eu quero pago se o senhor quiser para fazer com que eu pare de ver essas coisas. Não, ele vai ter que parar aos poucos. Eu não sou milagreiro, eu não cobro por milagres. Eu sou cientista, eu estou falando aqui como cientista principalmente. E não tem jeito, milagre existe. Claro. Mas é Deus quem faz, como faz, quando quer, porque quer, e ele não tem que dar explicação a gente. Mas posso garantir a você, meu querido telespectador, telespectadora, que esse trabalho que nós fazemos, eu não faço mais, não clinico mais, não tenho tempo, eu já sou um garoto aí dos meus 47 anos de idade, lido da direita para a esquerda, né? Naturalmente, eu estou me dedicando agora a esse trabalho. Olha, isso é um milagre, é Deus agindo em benefício das pessoas. Acredite, você pode fazer, sim, alguma coisa pelo seu filho, pelo seu parente. Encaminhe e encaminhe bem. Voltamos já com o nosso quarto bloco, o último bloco, falando algumas coisas muito positivas, muito interessantes ainda, que pode beneficiar aos seus queridos, aqueles que estão no seu entorno, na sua comunidade, seja uma comunidade de fé, na sua igreja católica, na paróquia, quer que seja, onde for, mas pode beneficiar e vai beneficiar. Voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos falando sobre drogas, sobre consequências, causas, consequências, com duas autoridades, Francisco Veloso, doutor em dependência química, Evandro, professor, especialista, pós-graduado em dependência química, prevenção e tratamento, ele é pós-graduado nesse curso, nessa formação. Bom, agora vamos falar sobre as possibilidades de tratamento. Dificuldades de tratamento do dependente químico. Veloso. São muitos. Primeiro, você convenceu o dependente químico que ele precisa se tratar. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, o dependente químico começa a deixar de ser dependente químico quando ele reconhece que é. Porque os pais e a gente convenceram. Sabe o que acontece? Quando o cara... Eu costumo dizer para alguns pais o seguinte, o seu filho não tem problema. Ele é o problema. Ele tem cama, comida, roupa lavada, tem dinheiro, tem tudo tal. Qual o problema que ele tem? Não tem. Ele não tem problema. Não tem problema. Então eu vou falar, vamos criar problema para ele então? Vamos mudar, tirar algumas coisas, para ele acordar para ele ter problema. Então, para ele acordar e dizer assim, o que está acontecendo comigo? O que eu estou perdendo?
Porque ele tem tudo, e alguns do bom e do melhor, tem tudo bom e do melhor. Agora, tem pais ultimamente que estão abandonando os filhos, simplesmente sumindo, muda de casa, então vai para outro país e larga o filho ali, o filho que se vire. Aí, doutor Heitor, aí eles me procuram. Aí eu acho sensacional. Aí, aquele negócio, ele está lá abaixo do zero, agora eu vou te ajudar. Quer dizer, ele não tem nada, não tem ninguém, não tem dinheiro, então agora eu vou te ajudar. Eu tenho feito isso há muitos anos e tem dado certo. Enquanto a família facilitar a vida do sujeito, não tem tratamento. Quando eles começarem a terem problema, aí começa a ter solução. Aí a gente começa... E também não é milagre de um dia para o outro, não. É no mínimo 10 sessões ou mais. Eu tenho paciente que estão comigo há 2 anos. E tem alguns que não me largam. Estão sempre no Face, estão sempre entrando em contato comigo. Não é fácil recuperar, não. E tem mais. O dependente químico vai ser sempre dependente químico. Ele não pode nem brincar, sabe? Eu, Veloso, eu sou apaixonado por uísque de 20 anos para cima. Mas se eu tomar isso aqui, depois eu vou tomar isso aqui, depois eu vou tomar isso aqui. Então é o seguinte, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos? O maior prazer do homem, guarde bem essa frase, o maior prazer do homem, a espécie, é ele quando diz não aos seus desejos. Você quer, mas não vai. Porque eu tenho o dia seguinte. E o maior pavor do dependente químico é o dia seguinte. É o dia seguinte. Olha só, dentro da área da dependência química tem os alcoólicos anônimos, né? Não alcoólatras anônimos, porque alcoólatra anônimo é um monte de bêbado que não conhece nenhum. Isso que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. E você sou eu, não sei. Isso é alcoólatra anônimo. Né? Alcoólicos anônimos têm uma bandeira: não tomar o primeiro gole. Né? Não tomar o primeiro gole. Pois bem, existem as clínicas de recuperação na perspectiva médica. Clínicas médicas de recuperação de pacientes. Veloso já se referiu no primeiro ou no segundo bloco a respeito que são caras. São muito caras e têm que ser caras. Elas são eficazes? Tem sua eficácia, lógico, tá? Mas o problema não é um problema absolutamente clínico na ótica médica. Não é somente clínico. O problema é social, é moral, é espiritual, é cultural, é familiar, né, Evandro? É todo um conjunto de degradação e de fragilidades que levam o indivíduo para ir permanecer lá, certo? O que é que você acha da clínica médica, dessas estruturas médicas? É um caminho ou é o caminho? Bom, eu acredito em alguns que eu conheço em São Paulo. No Espírito Santo eu ainda não conheci nenhum ainda, algumas aqui no Rio de Janeiro, que tem essa internação e tem terapia ocupacional. Porque hospitais que trabalham como depósito de gente, que bota o sujeito lá, mete nele um monte de remédio, e o cara fica o dia todo assim. É um manicômio diferente, só entende? Quer dizer, e a família gasta um dinheirão, sabe, e de repente, 3, 4 meses depois, o sujeito... Sai um zumbi de lá. Sai um zumbi. Aí desintoxica aquela droga legal e ele vai lembrar que a outra que ele usava era melhor. Se existe droga legal que me deixa assim, eu vou usar. Então é o seguinte, eu tenho dificuldades com certas clínicas que não têm terapia ocupacional, esporte, orientação em todos os sentidos e também religiosa, seja qual for. Certo. Então, porque é importante você... Não adianta você tirar algo dentro do âmago da pessoa, da alma da pessoa e não colocar nada. Você tem que tirar e ir colocando aos poucos, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso organismo está aqui. Se você começa a usar droga, ele começa a fazer isso. Aí um dia a parte normal dele, a orgânica dele, está lá no fundo. E está substituído por droga. Quando você tira a droga, aí fica um vácuo. Aí isso aqui tem que vir aos poucos. Não é assim, é assim, ó. Isso é a terapia que faz. A terapia ocupacional em todos os sentidos. Aí retorna, do ponto de vista, retorna, mas não recupera 100% não. Eu costumo dizer, e não é uma coisa bonita, nem um discurso agradável, é mais fácil você curar um câncer do que curar um dependente químico. Mais fácil você curar um câncer, e eu ainda vou piorar, hein, com metástase, do que curar um dependente químico. Mas isso não quer dizer que se deva desistir disso. Não. Pelo contrário, à medida que aumenta as dificuldades, a problemática deve aumentar em nós, pessoas bem intencionadas,
pessoa boa nesse sentido que a sociedade espera, não boa no sentido absoluto, porque não existe, né? Todos nós temos nossos defeitos. Os únicos que não têm mesmo são nós 4 aqui. O diretor de produção que está aí pilotando as câmeras, etc. E nós 3. Na hora que saiu um, os outros 3 mete o pau naquele que saiu, né? Evidentemente. Né? Aquela que foi uma brincadeira. Agora, e as clínicas de internação, diríamos assim, voluntária? Aquelas que são mais aquelas clínicas conduzidas por organizações religiosas. Evandro? A clínica voluntária, no meu caso, no caso do pastor aqui também, nosso amigo, né? Nós fazemos o seguinte, eu acredito nesse tratamento, porque o maior bem que nós temos para trabalhar um dependente químico é a vontade. Né? A vontade, primeiro, é a negação de se negar, de negar que é um dependente químico. Então, uma coisa que a gente precisa perceber é que não só essa voluntária, como a compulsória, como a involuntária, né, a gente precisa de uma coisa. O indivíduo, ele é necessariamente espiritual, ele é biológico, ele é emocional, bem separado, ele é familiar e ele é social. Qualquer uma dessas pernas, se quebrar... Isso. Se você vai fazer um tratamento, seja qualquer clínica que for, se não abraçar pelo menos esses 5 pilares, é qualquer coisa menos um tratamento, porque o indivíduo pode estar bem espiritualmente, mas está mal emocionalmente. Ele pode estar bem espiritualmente, bem emocionalmente, está com problema físico. E aí é onde que a droga cumpre o que ela promete, entendeu? Que é o alívio da dor, é a fuga da dor, e qualquer dor que seja. Então, quando você percebe esse tratamento do indivíduo, de repente ele tem um problema familiar, que às vezes, sem ensinar a droga, sem ter usado um cigarro, ensina a droga, porque é a fuga das regras. Então, o tratamento voluntário, ele já começa com 1-0 para a vitória, que é o quê? Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero sair dessa. Então, quando a gente olhar uma clínica que ela não trabalha esses 5 pontos, é pouco provável que ela vai fazer uma terapia, mas talvez o êxito nesse tratamento seja muito pequeno. Veloso, você fundou e dirigiu o Projeto Amor. Primeiro centro de recuperação do Brasil. Do Brasil. Foi um trabalho maravilhoso, muita gente que passou por lá está verdadeira e completamente recuperada, útil à sociedade e trabalhando nesse meio. E são médicos, dentistas, empresários, pastores, pastores, um monte. Que lembrança você tem? Gostosa daquela época? Ah, sim. Quando eu comecei, eu tinha aversão, as pessoas achavam que eu era doido de trabalhar com esse tipo de gente, né? Mas eu investi. Mas Deus usa as coisas doidas, loucas desse mundo para consumir. Não tenha dúvida. Né? Porque se Deus mudou a minha vida, por que ele vai mudar a vida dos outros? Exatamente. Então, eu tive problema com justiça, eu tive problema com policiais, eu tive problema... Porque como é que você monta um centro de recuperação, bota um monte de gente bandido lá, viciado em drogas, essa coisa de doido. Mas quando começou, então, aí vem Flávio Cavalcante, Silvio Santos... o Fantástico, me entrevistar, aí eu virei herói, cara. Aí, lamentavelmente, a sociedade é hipócrita. Depois que você está naquela mídia, aquela grande mídia, aquela coisa toda, você vira herói. Aí começou também a minha denominação a se aproximar de mim, a achar, isso é possível, isso é possível. Agora, um outro problema que eu quero dizer para você que é religioso. As drogas não respeitam os muros de igreja. Não. 60% dos meus pacientes são membros de igreja ou foram membros de igreja. Lamentavelmente. Vamos abrir os nossos olhos? Olha só, você que é líder religioso, padre, pastor, rabino, o que é que você é, não sei. Há droga na sua comunidade religiosa. Meu querido amigo, minha querida amiga, existe droga na sua família. Fica esperto, porque isso destrói, isso corrói, isso é um diabetes moral, diríamos assim. É uma ferrugem na alma, na estrutura. Fique esperta, leve isso a sério, não fique achando, meu meio, a minha família, a minha religião está blindada. Não está, não. Isso afeta todo mundo, a todo mundo. Podemos tratar em ambiente ambulatorial? Podemos. A força de vontade é fundamental, né? Isso agora há pouco foi colocado pelo Evandro e pelo Veloso. Se a pessoa não quiser... Não tem jeito. Não tem jeito. Nem não Deus, porque Deus não vai... Nem Deus. Nem Deus, porque ele não vai violentar o livre-arbítrio de ninguém. Nem Deus pode. Em termos absolutos ele pode, mas ele respeita a vontade. Ainda que seja pular da terceira ponte. Aquele que crê em mim? Falando da terceira ponte, o que você diz dela?
Você que mora em Vitória. A mídia é proibido divulgar suicídio, você sabe, eu né? sei. Agora, a gente sabe em off que toda semana tem 5, 6 ou 10 pessoas pulando ali na ponte. É uma coisa absurda. E eu tive o ano passado em Natal, a ponte lá de Natal também era um absurdo. Hoje, pararam de ter suicídio lá, porque várias pessoas cristãs estão indo para as noites, para a ponte, ficando lá impedindo as pessoas de pularem. É trabalhoso? É, mas é maravilhoso. Vai funcional. Vai funcional. A terceira ponte que liga Vitória e a Vila Velha, é uma bela ponte, Linda. por incrível que pareça, a que apresenta no Brasil o maior índice de suicídio. Não sei no mundo, mas no Brasil é o maior índice de suicídio, está naquela ponte. A ponte Rio-Niterói, muito maior, né? E muito mais letal, diríamos assim, porque... Que é maior, mais alto, mais inclusive? alto, inclusive. O índice é baixíssimo. Porque será, não sei, talvez seja a maneira de ser do carioca, etc. E também não tem muito tempo para ir para... Não, e o movimento na ponte é muito... O movimento na ponte é muito sério, muito complicado. Mas ainda que brinquemos aqui um com o outro a respeito dessa situação, a coisa é muito séria. Nós teremos na nossa rádio, TV web, um programa, teremos um curso sobre dependência química, ministrado pelo Veloso, com a participação do Evandro, com a minha participação. Vamos ministrar, vamos divulgar, vamos fazer um trabalho bastante grande e amplo em benefício dos nossos filhos, em benefício de nosso país querido. Muito obrigado, continue conosco. Toda terça-feira, às 22 horas, às 23, estamos com este programa. Esperamos que contribua bastante. E você que é empresário, você quer divulgar a sua empresa, entre em contato conosco. Nós podemos inserir o seu anúncio aqui. Não fica caro, é para pagar as nossas despesas, tá? Contamos com você, que Deus a todos abençoe.